Ó, agora nós vamos fazer a patinha traseira, tá? Do nosso lobo. Nós vamos iniciar fazendo o círculo mágico. Dentro desse círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Lembra que se você estiver fazendo de forma aspiral, você não precisa fazer esse ponto baixíssimo. Você já começa fazendo um ponto baixo e vai seguindo a quantidade de pontos que eu vou te falando em cada carreira. Como sempre, eu termino com um ponto baixíssimo e para iniciar a próxima eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu já começo a trabalhar a segunda carreira. Nessa segunda carreira nós vamos fazer toda de aumento, será 2 pontos baixos para cada ponto de base. Nessa segunda carreira nós vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Ó, já fiz toda a minha carreira, estou com 12 pontos. Agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo e vou iniciar a terceira carreira. Subo uma corrente, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Antes de começar aqui, olha aqui que interessante, gente. As minhas agulhas ficam todas assim, ó, tortas. Se eu pôr aqui na mesa, pôr aqui uma coisa reta do lado. Olha isso. A de vocês fica assim também? Me fala. Ou é só a minha? As agulhas mais grossas não acontece isso não. São só as mais finas. Mas até a de ferro já aconteceu de ficar torta assim. Esse material eu não sei bem o que é, se é um ferro, mas ele é bem duro, ele não parece ser plástico, não. E sempre que eu pego uma agulha nova, rapidinho ela já tá torta. Eu acho que tem gente que sente dor na mão, porque deve colocar muita força, né? Assim como eu. Eu coloco muita tensão aqui nesses 3 dedos, eu acho que é onde que entorta a agulha. Comenta aí se a sua também acontece isso. É muito interessante, né? Eu acho que é por isso que muita gente fala, ah, minha agulha quebrou. Eu acho que é por causa disso, põe muita tensão na agulha, aí quando vê já era. Então, continuando, essa terceira carreira será um ponto baixo, o próximo um aumento. Essa sequência eu vou fazer por toda a volta. E ao todo, na terceira carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Vou finalizar a minha terceira carreira. E vou vir aqui, ó, no avesso, dou uma puxada aqui nesse círculo, né? O fio do círculo mágico e vou arrematar essa linha, só para que ela fique bem firme. Ó, feito o nozinho, não precisa cortar o excesso que depois ele vai ficar para dentro. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer até a carreira número 6, apenas repetindo essa quantidade de pontos que nós temos aqui. Ó, pessoal, ao todo eu estou com 6 carreiras, né? Que eu já fiz as minhas carreiras aqui de ponto sobre ponto. A próxima carreira, a carreira de número 7, eu vou iniciar fazendo 10 pontos baixos. Feitos os 10 pontos, ó, vamos conferir se tá certinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, e vou finalizar aqui, ó, no primeiro ponto que nós iniciamos, com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, eu subo uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Pessoal, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, tá? E ative o sininho para receber as notificações de cada novidade. Eu estou sempre colocando aí conteúdo novo, tá? E a sua inscrição para mim é muito importante, me ajuda muito. É gratuito, né? E para você não vai custar nada e para mim vai me ajudar muito, tá? E deixa um comentário para mim saber se você tá gostando. Ó, cheguei aqui nas correntinhas. Então, eu já trabalhei 10 pontos baixos. Chegando na correntinha, eu vou pegar apenas a laçadinha, ó. Vou aproximar para você visualizar melhor. Vou puxar essa linha aqui, ó, para dentro, que é a do início do trabalho, que aí facilita a sua visualização. Todas as pontinhas de linha que tiver aí dos seus trabalhos, você guarda, que depois ajuda no enchimento, tá bom? Não precisa jogar fora. Ó, então chegou aqui na correntinha, eu vou apenas pegar a correntinha de dentro da corrente, tá? Ó, faço um ponto baixo e vem na próxima correntinha, pegando a laçadinha de dentro, faço um ponto baixo. E finalizo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto que nós iniciamos. Então, ao todo, nós ficamos com 12 pontos nessa carreira. A próxima carreira, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 12 pontos. Ó, pessoal, terminei minha carreira de ponto sobre ponto, tá? Fiquei com 12 pontos baixos. Posso cortar esse fio. Vou cortar do tamanho que dá para só fazer o arremate depois. E vou puxar essa laçadinha aqui. Agora, vamos trabalhar essa parte de cá. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Ó, dou uma tensionada aqui, para esse início aqui ficar bem justinho. E vamos fazer agora essa parte de cá. Nós vamos trabalhar em toda a volta, inclusive nessas duas laçadinhas que ficaram aqui, ó, que nós deixamos da correntinha, tá? Então, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, voltando aqui, eu fiz então um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, eu estou com 8 pontos. Aqui, ó, nessa divisão aqui, ó, entre esse lado de cá que a gente acabou de trabalhar, tem aqui, ó, aonde a gente separou, né? Fizemos as correntinhas. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Então, esse é o meu 9º ponto. Agora, eu venho aqui, ó, para pegar essa laçadinha da corrente que ficou sem trabalhar, da correntinha que a gente dividiu. Então, eu faço o meu 10º ponto baixo, na próxima correntinha, o de número 11, então, ao todo, eu tenho 11 pontos baixos, chegou do lado de cá. Vou puxar essa linha aqui, ó, do início, pra gente colocar ela pra dentro depois. Nessa divisão aqui, ó, eu venho e faço mais um ponto baixo. Ao todo, nós vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Ó,
Vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós iniciamos. Ficou desta forma, tá vendo? E ao todo estamos com 12 pontos. Subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, e vou apenas repetir essa sequência. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. No total, vamos ficar com 12 pontos. Ó, pessoal, então finalizei com um ponto baixíssimo. Ao todo, contando aqui desde o início, nós já estamos com 8 carreiras nessa parte de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A carreira de número 9, eu subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo eu vou fazer ele pela metade, que agora a gente vai inserir a linha preta aqui. Deixa eu pegar a pontinha aqui. Eu deixo um pedacinho maior, que depois eu faço um arremate nessa ponta. Ó, vou passar a linha preta por dentro das duas laçadas que a gente deixou, tá? E agora, eu vou conduzir o fio marrom por baixo desse pontinho preto que eu vou fazer. Ó, vou fazer um ponto baixo com essa linha preta. O próximo ponto, eu vou fazer ele pela metade e vou fechar ele com a linha marrom. E agora eu vou conduzir o preto por baixo e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto e já vou fechar com a linha preta. Sempre dando uma tensionada nos fios para os pontos não ficar largo, tá? E agora eu vou fazer um ponto baixo, o próximo eu faço pela metade e vou fechar com a linha marrom. Vou fazer um ponto baixo com essa linha marrom. O próximo eu vou fazer pela metade. E vou fechar com a linha preta. Me restou apenas um pontinho nessa carreira. Então, vou fazer ele com a linha preta, ó. E já vou finalizar a carreira com essa linha preta. Subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. No próximo, eu faço meio, fecho com a linha marrom, faço meio ponto, aqui ó, fechei com a linha marrom, mas eu subo só uma laçada e já vou fechar com a linha preta de novo. No próximo, eu faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E no próximo eu faço meio, fecho com a linha marrom. No próximo ponto aqui, ó, eu só puxo uma laçada e vou fechar com a linha preta. Fechou com a linha preta, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, eu faço meio e vou fechar com a linha marrom. Sempre dou uma tensionada aqui nesse fio para as linhas não ficarem soltas, tá? E aqui, ó, no próximo ponto, eu vou fazer meio e já vou fechar com a linha preta. Me restou apenas um pontinho. Então, eu vou fechar ele com a linha, ó, vou fazer com a linha preta.
Deixa eu puxar essa pontinha pra cá que ela tá estrovando. E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Aí, esse fio aqui, ó, marrom, a gente já pode cortar ele. Nós vamos deixar um pedacinho para fazer um nozinho, tá? Então, se você tiver dúvida, você conta. Tem que ter 12 pontos baixos. E agora, vamos fazer o arremate dessas duas pontas aqui por dentro, que aí não atrapalha finalizar a carreira. Vou vir aqui, ó, pegar uma laçadinha de qualquer ponto que tiver aqui por dentro, ó. Pegar essa linha preta aqui, do início do trabalho, faço um nozinho. Pronto, feito o nozinho, já não tem perigo de desmanchar, vou pôr lá pra dentro. Pego essa outra laçada aqui, ó, do fio que a gente acabou de cortar, também vou fazer um nozinho aqui, para que esse fio fique firme. Puxa uma laçada, faz o nó, dá uma tensionada e já põe também pra dentro. Certo? Olha como ficou. Essa outra ponta aqui eu vou deixar para arrematar depois, porque por aqui a gente vai colocar o enchimento. Ao todo, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Essa próxima carreira, nós vamos ter alguns aumentos, tá? Eu vou fazer aqui, ó, desta forma. Você vai organizar o trabalho, vai observar onde é a frente dessa pata, porque aqui, ó, é a lateral. Nós vamos costurar assim, ó, na lateral do nosso bichinho. Então, os aumentos tem que ficar pra frente, tá? Então, vamos ter atenção aqui para fazer o aumento certinho na partinha da frente aqui. Então, aqui é a minha frente. Olha onde é a sua frente aí para você saber aonde fazer os aumentos. Eu vou subir uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, deixa eu ver, e vou fazer mais um. Então, aqui eu já fiz 3 pontos. Os próximos eu vou fazer aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Serão 4 aumentos sequentes. Esse aqui é o meu segundo aumento. Meu terceiro aumento e meu último aumento desta carreira. Agora eu finalizo com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, se nós tínhamos 12 pontos, aumentou mais 4, nós vamos ficar com 16 pontos nessa carreira. Cheguei no meu último ponto, vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Vão ficar com 16 pontos em cada carreira. Ó, pessoal, fiz as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo aqui, nós já estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. A carreira de número 14 eu vou fazer já com diminuições, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos baixos, o próximo será a diminuição. Eu vou seguir essa sequência por toda a carreira. Faço 2 pontos, o próximo é a diminuição. Cheguei aqui no meu último ponto, foi a diminuição. No total, nessa carreira, nós ficamos com 12 pontos. A próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, o próximo já vai ser a diminuição. Vem no próximo um ponto baixo,
e depois a diminuição. Vou seguir essa sequência por toda a carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 8 pontos. Aqui eu posso cortar o fio, passar assim por dentro da laçada e agora eu vou colocar o enchimento, tá? Eu vou pôr o enchimento antes de finalizar, que aí aqui ajuda a moldar certinho a nossa peça. Ó, pessoal, coloquei o enchimento, olha como fica bem bonitinha. Agora nós vamos fechar esse círculo. Coloquei o fio aqui na agulha, vou pegar as laçadinhas de fora de cada ponto e vou fechar esse círculo, que aí ele vai ficar bem arrematado. Viu que é uma peça bem fácil de fazer, né? Vai seguindo aí o passo a passo, no final dá certinho. É só puxar o fio, ó, olha lá, fechou o círculo, tá vendo? Dá uma tensionada boa, cuidado para não estourar a linha. E vem aqui, ó, pega uma laçadinha de um dos pontos que tá lá por baixo, tá vendo? Esses assim, invisível, fica feio se você pegar. Então, pega um pontinho que tá bem escondidinho lá pra baixo, ó, faz um nozinho, puxa para tensionar esse fio. Olha que esse nó não aparece, mesmo sendo no preto, mas ele não aparece. E agora é só você esconder esse excesso aqui pra dentro, ó. Vou dar uma puxada aqui, corta esse fio. Ó, tá vendo? Fica bem bacana a nossa patinha. E esse que sobrou, eu já vou colocar aqui pra dentro. E vou colocar essa linha aqui na agulha também pra gente fechar esse outro círculo. Como essa linha é mais clara, eu vou finalizar aqui, ó, de uma forma diferente. Eu vou passar essa linha aqui, ó, pegando desta forma no próximo ponto. Tá vendo como ficou? Aí eu vou voltar dentro aqui, ó, da onde saiu o pezinho dessa linha. Só para fazer o acabamento igualzinho os outros pontos, tá vendo? Que não aparece nozinho aqui do final, que aí fica como se fosse outra laçada de um ponto, tá vendo? Fica mais certinho. Agora, eu vou passar essa linha pra cá, pra fora. E vamos trabalhar pegando todas essas laçadinhas aqui de fora, ó, de cada ponto. Pra gente fechar esse círculo. Pessoal, eu quero que você tenha atenção em um detalhe. Esse aqui é a primeira perninha e a patinha traseira. A segunda que você for fazer, esse fio aqui que nós estamos trabalhando, você vai cortar maior, tá? Tenha atenção nisso, de deixar o fio maior. Aí você pode fazer todo esse processo que eu tô fazendo aqui e não vai cortar o fio no final, tá? Ó, chegou aqui no final, você pode fechar esse círculo, viu? Vou empurrar essa linha pretinha que ficou aqui, aí. Fechou o círculo, você vai fazer a mesma coisa que eu te disse. Você pega um pontinho que tiver mais escondido lá pra dentro e vai fazer um nozinho. Puxa bastante esse fio e pode esconder esse excesso dessa linha pra dentro do trabalho. Nesse caso, eu vou esconder aqui e vou cortar. A próxima patinha, você vai arrematar, arrematou, fez o nozinho, você passa essa linha para a lateral e não corta, porque nós vamos usar a outra linha da próxima patinha que a gente vai fazer para costurar no corpo,
tá? Porque aí você passa ela para a lateral, que depois a gente usa ela para costurar essa e passa depois o restante por dentro do corpo para costurar a outra, entendeu? Então, eu sempre deixo a próxima patinha com um fio maior. Você corta ela com um fio bem maior, que dá para fazer esse acabamento, a costura dessa patinha e a costura da outra, que aí a gente vai fazer apenas um nozinho depois de arremate das duas patinhas, tá bom? Só tenha atenção nisso. Aí, para fazer agora a próxima patinha e a próxima perninha da frente, é só você seguir o mesmo passo a passo que eu já te mostrei. É só voltar um pouquinho o vídeo, só tendo essa atenção que eu te disse, deixando a próxima linha maior para que a gente faça as costuras no corpo.